Essa manhã nós vamos utilizar como inspiração para essa reflexão, e eu tenho o desejo que a gente, refletindo na Escritura, não esteja apenas relembrando o texto, nem estudando letra, e nem se aprofundando em história, mas que, sobretudo, essa palavra ganhe vida, significado, propósito, sirva aí para alargar a sua mente, dilatar o seu coração, e, sobretudo, que isso reverbere nos encontros e nas dinâmicas que você trava a cada dia, porque se não for assim, meu irmão, o texto não vai servir para absolutamente nada. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Frase do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que faleceu recentemente. Sociedade da informação, sociedade do conhecimento, ou nova economia, são conceitos que surgiram no fim do século XX, sobretudo por conta do fenômeno da globalização. Na verdade, trata-se de um novo modelo de organização social, onde o desenvolvimento econômico se dá por intermédio da criação do conhecimento. A informação, portanto, desempenha um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. Você já deve ter ouvido falar em Big Data, em Data Analytics ou em Science Data Analyst. E se não ouviu, se prepare, pois vai ouvir muito daqui para frente. A informação é o petróleo desse tempo. O bem mais importante, a maior riqueza que se pode ter. Quem tem e controla informações dominará o mundo. Se sairá melhor nos negócios, os profissionais que atuarem nessa área serão os mais bem remunerados, e os governos que a detiverem serão os mais poderosos da terra. Por dia, só assim para você ter uma ideia, produzimos mais informação do que qualquer outro bem. São 3 milhões de e-mails enviados por segundo, 20 horas de vídeo no YouTube a cada hora. E o Google processa todos os dias 24 petabytes de informação. Você tem assim, só um pequeno entendimento, 1 petabyte equivale a 1000 terabytes. É assim um negócio impensável. Como a gente sabe, as redes de computadores geram uma quantidade absurda de informações através de transações digitais de todos os tipos. Até as coisas agora estão produzindo dados, e isso em tempo real, a partir de sensores, a partir de câmeras. Essas informações trafegam pela rede, são armazenadas em bancos de dados, depois são processadas, são retrabalhadas. É um mar de informação produzindo uma infinidade de oportunidades. Como profissional da área de tecnologia, fazendo esse ano 35 anos de profissão, eu olho para tudo isso e vislumbro as profundas transformações que vão advir daqui para frente. E eu quero confessar uma coisa a vocês, é assustador. E aí eu me pergunto, será que você, e você que me assiste, está preparado para lidar com tudo isso? As profissões mais promissoras dos próximos anos serão aquelas que estão relacionadas à manipulação de dados, aplicações e serviços que usem inteligência artificial, tecnologias baseadas em blockchain, em espaços inteligentes centrados nas pessoas, robótica. Serão muitas mudanças. Mas mesmo diante de tudo isso,
dessa irreversibilidade na qual caminha a humanidade, eu ainda acredito que o maior desafio humano não é ter conhecimento daquilo que existe e acontece no mundo, mas ter o conhecimento e o saber sobre quem é Deus. Como bem disse o profeta Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais ao Senhor. Num tempo onde o homem está cada vez mais à procura de informações, é triste ver como o conhecimento de Deus se tornou algo obsoleto, profundamente ignorado. O paradigma da sociedade moderna foi colocar Deus na estante. É trágico perceber que toda espiritualidade nesse tempo se resume à busca de uma divindade mórbida para quem se possa perder coisas, saúde, dinheiro, bens, vantagens, vitórias, conquistas. Deus, para a esmagadora maioria das pessoas, é apenas um conceito, uma informação. É impensável o nível de ignorância que se tem a seu respeito. Até mesmo aqueles que estão enfurnados dentro de igrejas, quase nada sabem sobre ele, e o que sabem está errado. Conhecer os mistérios e evoluir a ciência tem o seu valor, mas conhecer a Deus muda a existência e pavimenta o chão sobre o qual se poderá andar na eternidade. Ah, quantas decisões que eu vejo na vida das pessoas que foram tomadas sem qualquer conhecimento de Deus. Quantas tragédias que poderiam ter sido evitadas se houvesse o mínimo de conhecimento de Deus. O homem primeiro quis conhecer a si mesmo no tempo de Sócrates. Depois quis conhecer a natureza e dominá-la através da ciência na Idade Moderna. Mas foram poucos na saga humana os que desejaram conhecer mais e mais a Deus. Essa manhã eu queria tratar desse tema com você, mas não queria fazê-lo sem antes a gente ter um tempo de oração. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, estamos nesse tempo onde a ciência se tornou objeto de culto e de divinização humana. A religião desses dias é a informação. Todos a buscam, todos a procuram. Todos imaginam que ela pode mudar a vida. E eu fico aqui como teu profeta, anunciando que tudo isso é um profundo equívoco, porque a vida só muda quando a gente te conhece. Essa manhã eu quero te pedir, Senhor, que pela tua palavra tu abras o entendimento desses meus irmãos e de tantos outros milhares que vão ouvir essa mensagem pelas redes, e que tu não permita que a tua palavra volte vazia, mas que faça aquilo para o qual ela está sendo enviada. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Aquela é uma sociedade baseada em conhecimento. Ela gosta de aprender, ela está ávida por informação. A palavra grega skolê, da qual se origina a palavra escola, denota primeiramente um local de lazer, seguida de discussão ou palestra, ou seja, a forma favorita de lazer, de diversão dos gregos era estudar. E eu não acho isso esquisito não, porque quando eu conheci minha mulher, eu perguntei: o que é que você mais gosta de fazer na vida? Assim, o que é que você gosta de fazer para se divertir? Ela disse: estudar. E eu, um roqueiro doido, com 17 anos, falei: vai ser difícil. Paulo deixou a sinagoga, que era um centro de ensino judeu, e foi para a escola de Tirano, que era um centro de ensino grego. E por que ele fez isso? Porque o evangelho não está preso
não está confinado nas ambiências da religião. O Evangelho, meu mano, minha mana, é o mais importante ensino para a humanidade. É o mais poderoso conhecimento que alguém pode adquirir. Tem que estar disponível e acessível para fora do templo. Tem que ser formador de opinião. Tem que estar no vértice, nos centros do saber da terra. Quando você vai estudar o texto ocidental, o Codex Bezae, que é um dos muitos códexes das Escrituras, nesse ponto da narrativa de Atos 19, ele faz assim uma adição iluminadora para a gente entender, e afirma que a atividade diária de Paulo nessa escola de Tirano ia da 10ª hora até a 15ª, ou seja, ele ensinava de 11 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, e esse horário era justamente o momento da sesta. Era o tempo em que tudo parava para que as pessoas descansassem. Escritos de historiadores revelaram que na escola de Tirano havia estudantes marcados por duas características centrais: a fome de aprender e a disposição para implementar de imediato e compartilhar o que tinha sido aprendido. Paulo passava 5 horas por dia, durante 2 anos, ensinando sobre o Evangelho, fomentando o conhecimento de Deus, instruindo sobre os valores do reino, tratando da ética, da verdade, da justiça, da solidariedade, do amor. Enquanto a escola de Tirano estava vazia para a sesta, a escola de Paulo estava cheia de alunos. Não eram apenas estudantes de 18 a 22 anos, mas pessoas de todas as idades que simplesmente estavam famintas para conhecer a verdade. O resultado não poderia ser outro. O verso 11 do capítulo 19 de Atos relata o que aconteceu. Diz assim: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Verso 12: de tal maneira que até lenços e aventais que ele usava eram levados e colocados sobre os doentes, e esses eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Ou seja, houve um enorme avivamento. E dali em diante a província da Ásia se tornou um dos principais centros de ensino e de expansão do Evangelho. Teólogos afirmam que provavelmente aquelas 7 igrejas que são mencionadas ali em Apocalipse 2 e 3 foram fundadas durante esses anos, além de outras tantas, como as do Vale do Lico, em Colosso e Hierápolis. O que mudou aquele lugar, o que mudou aquela região, aquele pedaço de mundo, não foi o ensino de Tirano, mas foi o ensino de Paulo. Não foi a doutrina de epicureus e de estoicos, mas a doutrina de Jesus de Nazaré. Eu tenho uma tristeza de viver nesse tempo. Nós somos a sociedade mais bem informada que já existiu nesse planeta. Temos informação sobre tudo, mas somos também, proporcionalmente, a mais mal informada sobre Deus. Nós vivemos num mundo cheio de conhecimento sobre a existência humana, mas esvaziado de conhecimento de Deus. Detemos formidáveis conhecimentos da natureza, dos fenômenos físicos, do mundo subatômico, da biodiversidade dos ecossistemas, da genética, dos seres vivos, das energias, das ondas, da medicina, da engenharia, da eletrônica, mas nós estamos cada vez mais esvaziados de conhecimento da nossa própria natureza caída e dos transtornos do pecado
em nossa consciência dos impactos da queda na psique humana, da morte do espírito, da dormência da alma. Nós estamos cheios de ciência, mas áridos de valores como a justiça, a bondade, a solidariedade e o amor. Einstein, com propriedade, afirmou que era mais fácil nesse mundo quebrar um átomo que um preconceito. O homem acha que pode resolver todos os problemas do universo, mas é incapaz de resolver sua própria dissincronia interior. É incapaz de responder a perguntas simples como: de onde viemos e para onde iremos? É impotente para pôr um fim à sua própria angústia, que é resultado da sua inimizade, do seu descaso com o Criador. Nós estamos informados do coronavírus na China, mas desinformados do que seja justificação pela fé. Eu vejo a vida das pessoas, elas agem como loucas, não têm qualquer discernimento, não têm qualquer entendimento sobre a vida, tomam as mais improváveis e as piores decisões, tornam-se vítimas de suas próprias escolhas. Eu tenho tido o privilégio de aconselhar gente de todo tipo, de todo lugar, e o que eu sinto no final é uma pena enorme, porque eu vejo que tudo poderia ser tão diferente. As pessoas possuem informação sobre Deus, mas jamais se relacionaram com Ele. Eu tenho informações sobre a rainha da Inglaterra, mas eu não sei quem ela é de fato. Eu queria tirar desse texto que nós lemos 5 princípios para você entender que o conhecimento mais importante para a sua vida não está na ciência, mas está nesse velho livro, está na observação e na contemplação da obra de Deus, está no escutar do seu Espírito que fala com o homem a todo tempo, mas que não é percebido, porque nós estamos entretidos com outras coisas. Volte aí para o texto, a mensagem é expositiva. Agora você é capaz de discernir, porque as palavras revelar, entender, conhecer, compreender aparecem tantas vezes nesse texto do capítulo 3 de Éfeso. Aquela era uma sociedade movida pelo conhecimento, e Paulo sabia disso. Por isso ele usou essa fome de saber que eles tinham para oferecer um conhecimento que muda a vida, o conhecimento de Deus. A chave de toda a existência é entender o significado da encarnação de Jesus. Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 6, que o que ele aprendeu sobre o Evangelho foi-lhe concedido por uma revelação. E ele diz assim: eu não consultei nem carne nem sangue, ou seja, eu não aprendi do método grego aristotélico. Eu não aprendi na escola de Gamaliel, que era o centro filosófico daqueles dias. Eu não aprendi lendo os pré-socráticos, porque ele teve acesso a tudo isso. Eu não aprendi sequer na Torá, porque o próprio Paulo ensina que o fim da lei é Cristo. Foi uma revelação, e olha, isso é a chave de entendimento da existência. Quem entender isso vai mudar o paradigma, vai alterar a percepção e a leitura de mundo, vai alterar todo o planejamento da sua história debaixo do sol. Paulo afirma aos Coríntios que tudo
tudo isso que ele tinha acumulado, porque ele certamente era um dos homens mais preparados do primeiro século. Ele considerava como esterco, comparada à grandeza da revelação que ele tinha tido sobre Deus em Cristo Jesus. Ele disse: olha, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, é nada, comparado com esse entendimento que mudou o meu eixo existencial. Quanta gente achando que o que muda a vida é a ciência. Quanta gente correndo atrás de formação. Quantos doutores e pós-doutores eu conheço profundamente angustiados, porque a Escritura diz que quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. E com isso eu não estou dizendo que você não deva estudar, por favor. O pensador diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da vida de um homem são o dia do seu nascimento e o dia em que ele compreende por que nasceu. Você já compreendeu por que você nasceu? Você que me assiste. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém pode ter essa compreensão se o Espírito Santo não lhe revelar. Isso não pode ser buscado em livro, meu amigo. Eu conheço pessoas que leram mais de 80 vezes a Bíblia e não entenderam absolutamente nada do que Deus queria revelar. Ninguém pode buscar isso como quem busca mera e exclusivamente uma informação. Deus não pode ser encontrado num mar de dados. Deus não pode ser encontrado no Google. Deus só é encontrado na solidão, no desejo sincero do homem arrependido que diz: eu preciso de salvação. Se o Espírito não lhe revelar, meu amigo, você jamais vai compreender. A chave da existência é a encarnação de Jesus. É em Jesus que Deus nos mostra o que é que Ele queria desde o começo. É em Jesus. Não é em Bill Gates. É em Jesus que Deus diz: olha, eu queria que tivesse sido assim. É no segundo Adão que está a nossa imagem, não no primeiro. Porque o primeiro se corrompeu, se extraviou, porque é terreno, mas o segundo Adão é espiritual. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é façamos uma carne com ossos iguais a nós, mas façamos um espírito com as mesmas inclinações. Quem entender isso, meu amigo, entendeu tudo. E quem não entender, não entendeu nada e jamais vai poder entender. Porque o grande desafio que Deus nos propõe nesses parcos anos que nós temos é nós nos conformarmos na estatura de Cristo. Paulo diz: na estatura do varão perfeito. O maior tesouro do universo é esse conhecimento. Por isso o salmista diz que quem buscar isso de todo o coração vai encontrar. É em Jesus que está a forma do verdadeiro homem. E é por isso que é só em Jesus que a existência ganha propósito, ganha significado. É vivendo como Ele viveu, é agindo como Ele agiu, é pensando como Ele pensou, que a gente vira gente e não crente. A gente vira gente e não existente. John Kennedy disse: quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Sócrates disse: o que sei é que nada sei. A chave
de tudo é você entender que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e os homens consigo mesmo. E que é em Jesus que está a nossa matriz, porque só uma existência conforme Jesus tem algum significado. O resto tudo, meu amigo, é loucura. Basta você olhar para o que está aí. Tudo mais é loucura. É desvario, é insanidade. É o que o sábio do Eclesiastes diz: bobagem de bobagem. Tudo não passa de uma grande bobagem. A segunda coisa que o texto nos ensina é que o acesso à revelação de Deus em Cristo está disponível hoje para todos. Veja aí o verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O acesso à revelação de Deus em Cristo está disponível hoje para todos quantos desejarem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A revelação de Deus na história é progressiva. Deus vai se dando a conhecer, Deus vai se mostrando, Deus vai se tornando cada vez mais perceptível. Mas no passado Deus se revela aqui, ali, a um homem, a outro homem. Ele se revelou a alguns povos, como o povo de Israel, mas ele não foi o único. É tolice pensar assim, é ufanismo, é jactância da religião. Ele se revelou a algumas culturas da terra. Mas o profeta Joel fala que chegaria um dia, chegaria um tempo, em que a chuva desceria com abundância, e toda a carne teria acesso a essa revelação. E foi assim na dispensação dos tempos. Deus se revelou de forma explícita, porque Ele se tornou um de nós. É por isso que afirmou para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E mais do que isso você não suporta. Porque Moisés queria ver a Deus, mas Deus disse: você não aguenta, a sua estrutura desmonta, o seu psiquismo sucumbe. O melhor que você pode ter de Deus está revelado em Jesus. Por isso, tudo o que importa está em Jesus. Por isso que nós dizemos que Jesus é a chave hermenêutica. Por isso que nós dizemos que em Jesus, a pedra angular, todas as coisas convergem. Por isso João, quando escreve, diz que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo se cumpre em Jesus. E portanto toda revelação que não estiver nele está fora, caducou, sucumbiu, passou. Em tempos remotos, o Espírito de Deus vinha esporadicamente sobre alguns homens, e eles eram capacitados para realizar determinadas tarefas. Mas no Pentecostes, o Espírito foi derramado de uma maneira surpreendente, abundante, e é por isso que Jesus dizia aos seus discípulos: quando vier o Consolador, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Isso está disponível, isso está acessível. Deus está com as portas abertas, mas quem quer conhecer a Deus? Quem quer buscar a Deus? Já desde os tempos do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem foi que creu na nossa pregação?
Ninguém quer escutar o que nós temos a dizer, porque os homens estão atrás de ciência, estão atrás de conhecimento, mas ninguém quer conhecer a Deus. Deus se faz conhecer em Jesus. A revelação está acessível. A Escritura chega ao ponto de dizer que nem o louco vai errar o caminho. Mas eu queria perguntar uma coisa a você, meu irmão, você que me assiste: será que você vai errar o caminho? Que tipo de conhecimento você está buscando na sua vida? O quanto que você busca a Deus na sua vida? Às vezes eu converso com pessoas e elas me dizem: pastor, eu amo perdidamente a Deus. E eu pergunto: você já leu o Novo Testamento? E você ama perdidamente a Deus? Eu li muito na minha vida e continuo lendo. Eu li muita teologia, muita filosofia, muita história, muita psicologia. Eu li muitas vezes as Escrituras, eu perdi as contas. Mas quanto mais eu leio, mais fome eu tenho. Porque eu sei que é esse conhecimento que pode mudar a minha vida. E você? Você que ama tanto a Jesus. Você que ama tanto a Deus. Você que tem a informação de que o conhecimento de Deus é o que muda a história do homem. Você. Quanto que você investe nisso? Quanto tempo você gasta com a Escritura por semana? Quanto que você sabe de Deus? Terceiro lugar, o texto nos ensina que a igreja carrega em si a mensagem que produz luz nas trevas da sociedade humana. Veja aí o verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades das regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, eu e você, carrega em si a mensagem que produz luz em meio às trevas da sociedade humana. Mesmo todo o conhecimento daquela sociedade onde Paulo estava era nada diante da sabedoria de Deus. E por que Paulo falou isso? Porque ele estava tentando abrir a mente daquelas pessoas. Por isso que ele não ficou na sinagoga. Por isso que ele foi para a universidade, para a escola de Tirano. Crente tem mania de enclausurar o pensamento, e faz isso porque nunca entendeu o Evangelho. Estudo de crente é negócio de gueto, é coisa fechada, não é aberta. Não é no local onde há trânsito humano, onde há encontro humano, não, é fechado dentro dos seminários teológicos, a sociedade dos profetas mortos. Porque não tem nem o que dizer, porque não sabe nem articular o pensamento para conversar com as pessoas. Porque o que tem é hipocrisia, é castração, é mordaça, é algo estético do ponto de vista comportamental, mas não é ético do ponto de vista da salvação. Eu e você fomos chamados como igreja para sermos portadores dessa revelação. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos a obrigação de manifestar isso para o mundo. Paulo disse: se eu pregar o evangelho de boa vontade, está tudo bem. Se eu não pregar, eu estou frito. Nós temos a obrigação de fazer isso da forma correta, sem barganha, sem expoliação das pessoas, sem chantagem, sem constrangimento, sem amedrontamento, sem maldição.
sem adulterar o conteúdo, sem flexibilizar as verdades. É nossa obrigação. E o que você tem feito? Você que já entendeu. Se é que você entendeu. E aí ele fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. O que é isso? A multiforme sabedoria de Deus. É que Deus tem solução para todas as questões humanas e para todas as questões do universo. Tudo está nele. É por isso que Paulo também diz que toda a riqueza do conhecimento e da revelação estão em Jesus, não está nas enciclopédias, não está no MIT, não está na Sorbonne, está em Jesus, todo o tesouro do conhecimento. E Paulo diz: a multiforme sabedoria de Deus é o que te pode aparelhar para a existência, para você encarar a vida e botar o pé amanhã do lado de fora de casa. Deus tem uma palavra para o homem do século 21, mas ele se acha tão poderoso que não está disposto a ouvir. Deus tem uma palavra para os conflitos humanos. Deus tem uma palavra para as relações afetivas. Deus tem uma palavra para a crise que você está vivendo agora, familiar, no seu casamento, no trato, na sua relação com seus filhos. Deus tem uma palavra de multiforme sabedoria. Mas quem quer buscar a Deus? Deus tem uma palavra para as relações profissionais. Deus tem uma palavra para os governos. Deus tem uma palavra para todas as idades, para todos os gêneros, para todos os povos, mas quem quer ouvi-lo? É a igreja que tem o desafio de ser um lampião, um pequeno braseiro de luz, se infiltrando em densas trevas, para trazer o conhecimento de Deus. Eu aconselho as pessoas e vejo que se elas tivessem o mínimo conhecimento de Deus, jamais se meteriam em tanta enrascada. 80% das coisas que eu aconselho está nas Escrituras. E o sujeito não sabe nada, de coisa nenhuma. E diz: eu amo a Deus. Não ama coisa nenhuma, meu irmão. Você não ama coisa nenhuma. E se você não me engana, quanto mais você vai enganar a Deus. Displicentes, preguiçosos, arrogantes, porque imaginamos que podemos viver sem Ele e sem o seu conselho. O que a igreja tem levado para o mundo? O que a igreja está ensinando para o mundo? Eu vou lhe dizer o quê? Pedofilia. Eu vou lhe dizer o quê? Exploração financeira. Eu vou lhe dizer o quê? Negociata no Congresso Nacional, lobby, moralismo, se achando a régua do mundo, dizendo quem entra e quem não entra, fazendo a separação entre bons e maus que Jesus disse que Ele é quem vai fazer no último dia. É por isso que ninguém nos tolera, é por isso que ninguém nos aguenta, porque o nosso discurso é raivoso. Aquele Silas Malafaia, eu nunca vi aquele sujeito com uma palavra doce, terna, é só... parece um pitbull, condenando todo mundo, colocando todo mundo no inferno, porque a boca dele está cheia de inferno, e o coração está esvaziado de Deus. Nós temos o maior poder do universo, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e estamos desperdiçando. Somos uma vergonha, somos um escândalo. Thomas Hobbes, matemático e filósofo inglês do século 17, disse: conhecimento é poder.
Ah, quem me dera que a igreja entendesse isso. Que conhecimento é poder. Por isso a Escritura diz que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação. Quarto lugar, Paulo nos ensina que as relações humanas só são possíveis se a consciência for iluminada pelo Evangelho. Veja aí o verso 17. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. As relações humanas só são possíveis se a consciência for iluminada pelo Evangelho. A igreja é esse modelo de fraternidade que Deus quer mostrar para o mundo. É a igreja. Foi assim no princípio. Em Antioquia, que era uma outra grande metrópole, e onde Paulo partiu para fazer todas as suas viagens missionárias, mas ali eles tinham uma vivência, uma espiritualidade tão profunda, tão instigante, tão contagiante, tão virulenta de serviço, de amor, que as pessoas ficaram impactadas. E ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, e eles disseram: vejam como eles se amam. Não foi: vejam esse prédio enorme que eles construíram para 50 mil pessoas, o Templo de Salomão. Não foi: vejam o ministério de música, que coisa extraordinária. Vejam essa catedral e os seus vitrais. Vejam como eles se amam. Vejam como eles se tratam, que acolhem os doentes, os enfermos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, gente que era escória, que era o esgoto, que ninguém olhava. A igreja acolhia. Porque as relações humanas só se tornam possíveis se a consciência for iluminada pelo Evangelho. A desgraça é que a igreja não entende mais isso. Não compreende qual é a sua vocação. Nós somos um poço de maledicência, de intriga, de ciúme, de inveja, de fofoca. Que desgraça! Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é um sanatório de religiosidade, que só faz enlouquecer e empedernir o coração. Saia disso, você que está me ouvindo aí, senão você vai morrer. A comunhão, o encontro humano, o relacionamento só é possível, meu amigo, se você tiver revelação de quem é Jesus. É por isso que a mesa da comunhão, o nome já fala, a mesa da comunhão, porque em Cristo eu comungo com todos os homens, mas só nele. Só para quem entendeu quem Ele é e o que Ele propõe. Só quando eu me aproximo dessa mesa com essa revelação é que o encontro humano se torna possível, porque senão é comer pão e beber vinho, não serve para nada. É só nessa perspectiva do Evangelho que essas barreiras são destruídas. Aí Paulo usa como ilustração a altura, a largura, a profundidade. Só assim são rompidas essas coisas, os preconceitos, as diferenças, as animosidades, os antagonismos, a ambição desmedida, o orgulho, a inveja, a ira, o desejo homicida do homem contra o homem. Foi assim desde o começo e será assim até o final. Por isso que Caim se levantou para matar o seu irmão, por inveja, para ter a preponderância, para ter poder. E é de Caim que as cidades descendem,
Porque foi Caim que criou os instrumentos para trabalhar a terra. A tecnologia é filha de Caim. É filha do esforço humano, da ambição humana. Quando o advento da modernidade chegou, as pessoas disseram que um mundo com mais ciência, com mais tecnologia seria melhor. Melhorou? E vai piorar ainda muito mais. Você ainda não viu nada. Os homens vão desmaiar de terror com o que vem por aí. Porque a humanidade só se viabiliza em Deus. Por isso que tem que ser uma nova criação. Porque a transformação é de dentro para fora. É de dentro para fora. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque senão não se viabiliza. Se for velha criação, não vai acontecer. Vai ser sempre homem contra homem, povo contra povo, nação contra nação, império contra império. Conhecimento sem transformação não é sabedoria. Frase de Paulo Coelho, pensador e escritor brasileiro. E em último lugar, Paulo nos ensina que todo conhecimento sem Deus é vão, pois o homem só se plenifica nele. Veja aí o verso 19. E assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. E assim, depois que você compreender essa elementaridade, essa basicalidade que o homem não consegue discernir, porque ela excede todo conhecimento e só pode ser adquirida com os olhos espirituais, por revelação. E aí é só lembrar onde é que Paulo estava, né? Paulo não estava no mar da Galileia ensinando aqueles ignorantes que Jesus chamou, não, que não sabiam ler, não sabiam escrever. Paulo estava no mais importante centro de saber da Ásia, diante de mestres, diante dos doutores, diante da academia, diante dos laboratórios, diante dos cientistas, diante dos grandes inventores, diante dos grandes empreendedores. E ele disse: o conhecimento de Cristo excede todo o entendimento. É maior, é mais importante, tem implicações mais profundas. Quanto que você conhece a Deus? Quanto que você conhece a Deus? Quanto que você conhece a Deus? Desde o Éden, o homem quer conhecer mais e mais. E foi assim, a partir dessa egolatria, desse culto a si mesmo, dessa ideia de que ele pode conhecer e saber igual a Deus, que o seu entendimento se abriu para percepções que ele não suportava, porque o conhecimento do bem e do mal é uma síntese de todo o conhecimento, e eu e você não podemos lidar com isso. A árvore é só um arquétipo, porque a árvore estava aqui, ó. O fruto dessa árvore estava aqui e aqui, ó. E quando a arrogância, a vaidade, a malícia, a prepotência se apropriaram disso, ele se diabolizou, virou diabo. Porque conhecimento sem Deus é inferno, meu amigo. Mata a alma. Saber de tudo sem o Espírito Santo para indicar qual é o caminho é morte. Por isso a maioria desses homens intelectuais, cientistas, grandes inventores, não crê em Deus. São ateus. E Jesus disse: Pai, eu te agradeço,
Tu ocultastes isso dos sábios e entendidos, revelastes aos pequeninos, aos humildes de coração. Hoje a árvore do conhecimento ainda é a grande armadilha. Será que você caiu nela, meu amigo? E Paulo diz: o conhecimento desse tempo cegou o entendimento das pessoas. Cegou. Ah, meu irmão, que tragédia é alguém ser ignorante de Deus. E aí na sua declaração de amor de Coríntios 13, ele diz: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Sabe o que é amor? Amor é a experiência de conhecer a Deus, porque ninguém pode amar sem Deus no coração. Quem ama, diz o apóstolo João, conhece a Deus e é conhecido por Ele. E Paulo diz: nem todos os mistérios, nem toda a ciência, porque tudo isso sucumbe ante ao conhecimento do amor de Deus. Martin Fisher, médico e autor americano do século XX, disse: o conhecimento é o processo de acumular dados. A sabedoria reside na sua simplificação. De fato, Jesus não era como os sábios gregos, cheio de especulações, com muito mais perguntas do que respostas. Jesus era um homem do povo, simples. Mas de uma tacada só ele matou 600 mandamentos e disse: tudo se resume a duas coisas: ame a Deus e ame a Deus no outro. E ele disse: bem-aventurados são os humildes de coração, não os entendidos. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter o Google em sua memória, mas se você não tiver o conhecimento do propósito de Deus, meu amigo, você não tem absolutamente nada. Você é pobre, cego e nu. Eu queria concluir lembrando as palavras do profeta Abacuque, que diz no capítulo 2, verso 14: entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Meu amigo, minha amiga, você que me ouve, nós estamos vivendo os últimos dias. Não se engane. O conhecimento da glória de Deus está espalhado e está disponível. Toda a terra está possuída disso. Mas são poucos os que acertam por esse caminho. Porque conforme Jesus, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Você está entre os chamados ou entre os escolhidos? Muito em breve vão implantar um chip na sua cabeça. Já existem experiências nesse sentido. E aí você vai ter toda a informação que está disponível em todos os centros de saber, em todas as enciclopédias, em todos os bancos de dados de todas as empresas do mundo. Você vai saber mais que Einstein. Você vai saber mais do que Da Vinci. Mas se você não souber de Deus, você vai continuar sendo um ignorante. E nem todo esse conhecimento poderá lhe salvar. O meu desejo é que essa mensagem sacuda com você. O meu desejo é que você repense a sua espiritualidade.
O meu desejo é que você revisite as suas prioridades. O meu desejo é que você seja sincero, você seja honesto com você e com Deus. Você se olhe no espelho e veja quem você se tornou. E que você veja que tipo de espiritualidade você está vivendo. Porque os dias são breves. E a vida humana é um sopro. Hoje você está aqui. Amanhã, quem sabe?